Boa noite, igreja. Que a paz seja convosco. Tá ruim, né? Glória a Deus. Cuida você pegar a palavra de Deus, quando nós vamos acertando o som. Está lá em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículo de número 15. O tema nessa noite é Calçados para a Batalha, o poder das sandálias do Evangelho da Paz. Glória a Deus. Efésios capítulo 6, versículo de número 15, diz assim: E calçados os pés, a preparação do Evangelho da Paz. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem total liberdade, Pai, de por esse momento nós vamos aprender um pouco mais da sua palavra. Que teu Espírito Santo, meu Deus, esteja nos direcionando, nos capacitando, meu Pai, possamos sair daqui não só apenas ouvinte, mas sairmos daqui praticante, meu Pai, da sua santa palavra, Senhor. Ô Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Toma conta desde já, Pai, esteja acampado nos quatro cantos desta igreja e o nosso coração possa estar sensível a ouvir a Tua palavra, a entender a Tua palavra, Senhor. Eu te peço, Papai, me conceda, Senhor, sabedoria para o ensino nesta noite, palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, que eu diminua, mas o Senhor possa crescer poderosamente em nosso meio. É que eu oro em nome de Jesus. Amém. Pode aí tomar o teu assento. A palavra de Deus. Mas vamos imaginar agora, nós vamos ver sobre a sandália do Evangelho da Paz. Vamos imaginar que os soldados estão indo para uma guerra, indo descalço. Indo para uma guerra descalço, e talvez se o soldado indo descalço para a guerra, um simples pedaço de caco de vidro, um simples espinho ou uma pedra afiada poderia ferir os pés do soldado e poderia causar até paralisar o seu corpo se fôssemos descalços para a guerra. E Paulo, sabiamente olhando para os soldados romanos, ele percebeu a importância da sandália, fazia tal importância na armadura dos soldados. E Paulo, revelado pelo Espírito, em revelação pelo Espírito Santo de Deus, ele nos orienta nesta noite, orienta na palavra de Deus em Efésios, e eram tão essenciais quanto o escudo, a espada. Sem elas o soldado não poderia avançar. E aí Paulo nos adverte, também assim é o cristão. Não estando calçado com o Evangelho da Paz, nós vivemos tropeçando, parando no meio do caminho, perdendo a batalha e até mesmo antes de lutar. Então é necessário calçar os calçados do Evangelho. É necessário eu e você estar sempre hábito para evangelizar. Estar sempre hábito para pregar a palavra, para anunciar a palavra, para anunciar o Evangelho. Porque quando eu e você estamos sempre hábito, o desânimo não nos pega. A falta de ânimo não nos pega, o cansaço não nos pega. Nós sempre possamos estar sempre em prontidão. Eis-nos aqui, Senhor. O calçado romanos, contextualizando a palavra, o calçado romano, eles eram feitos de couro reforçado. Tinha cravos de ferro na sola, parecido com as chuteiras dos dias, nas chuteiras modernas. Os cravos na sola, isto dava aderência em terrenos difíceis de caminhar, em pedras, em pedregulhos, em lamas, em areia, dava aderência. Então o soldado, quando calçava com as sandálias romanos, eles, glória a Deus, a chuva veio que vem, hein? E quando os soldados calçavam essas sandálias, eles estavam aptos para a batalha. Eles podiam marchar em longas distâncias sem ferir os seus pés. Alguns estudiosos da Bíblia, alguns estudiosos dos soldados romanos, eles dizem que eles tinham as melhores sandálias naquela época. E dizem as histórias que eles ganharam as maiores guerras devido às suas sandálias serem a melhor sandália daquela época. Se for chover assim, nós podemos fazer até uma vigília hoje, até às 3 horas da madrugada. Paulo, ele usa essa imagem para dizer, o cristão precisa estar pronto. Nós precisamos estar pronto para enfrentar qualquer terreno da vida. Protegido pela firmeza do Evangelho. O Evangelho precisa estar firme. A sua convicção para o Evangelho
para ser um anunciador do evangelho, precisa estar ardendo, precisa estar pulsando dentro de você. Nós precisamos estar pulsando o desejo de anunciar a palavra, de anunciar o evangelho, de fazer o id do Senhor. O inimigo, sabe, as sandálias nos dá proteção para os nossos pés, para a nossa caminhada. O evangelho nos dá proteção. O inimigo, ao atacar os pés, ele tenta atacar os nossos pés para paralisar. Se os nossos pés estiver ferido, o corpo inteiro para. É por isso que o inimigo muitas vezes não precisa derrubar o coração, não precisa atacar a mente, não precisa atacar a cabeça ou as mãos. Basta tocar os pés. Basta atingir a caminhada no evangelho e as pessoas já não avançam mais. Quantos homens e mulheres você conhece que não estão avançando mais porque deixaram de dar ênfase para o evangelho? Deixaram de ser um anunciador do evangelho. Quantos estão parados? Talvez por causa de feridas, pequenas feridas, mas mal cuidadas. Talvez poderia ser por críticas, palavras malditas ou rejeição. Quando as pessoas estão paralisadas, porque se elas entendessem o verdadeiro significado do evangelho, se entendessem quem são em Cristo Jesus, a crítica não paralisa. Quando eu e você nós entendemos a nossa identidade, quando eu e você nós entendemos quem somos em Cristo Jesus, crítica não nos paralisa, elogio nos paralisa, e muito menos pessoas querendo palavras não nos paralisa. Mas muitas pessoas estão paralisadas por causa da rejeição, por causa de palavras malditas, porque não entenderam a sua identidade em Cristo Jesus. Então, o evangelho vem como sandália, nos firma, protegendo os pés dos filhos de Deus. O nosso evangelho do Senhor é a sandália dos nossos pés. Ele cobre os pés para que nenhuma pedrinha consiga nos parar, para que nem a chuva consiga nos parar de estarmos aqui louvando ao Senhor e ouvindo a palavra do Senhor. Proteção, quando nos protege contra terrenos hostis do inimigo. Um soldado romano podia marchar por pedras, por lamas e areia. Mas não parava, porque tinham sandálias reforçadas. Eu me pergunto, você responde para você mesmo: você tem sido um anunciador do evangelho? Você tem sido um pregador do evangelho? Se você tem parado, não tem anunciado o evangelho para alguém, é sinal que as suas sandálias estão fracas. É sinal que você não tem calçado as sandálias do evangelho. Eu quero dizer algo para você: reforce as sandálias dos seus pés. O Senhor te chamou para fazer a obra do Senhor. Em tempo e fora do tempo, é tempo de nós anunciarmos o evangelho do Senhor. É tempo de nós pregarmos a palavra do Senhor. Então entenda, o evangelho da paz na nossa vida pode estar em um ambiente hostil, em uma família complicada, em um trabalho cheio de perseguição. Mas quando estamos calçados com o evangelho, você não para. Quando eu e você estamos calçados com o evangelho, quando sabemos quem somos, nada nos paralisa. Não é o ambiente que nos paralisa. Nós transformamos o ambiente, desde que o ambiente não esteja atrasando o nosso caminhada com Cristo. Mas se o ambiente de Deus te preparou num ambiente para estar lá e não atrapalha você fazer a obra, tenha certeza de uma coisa: você vai mudar aquele ambiente. Deus, onde você estiver, onde eu e você nós estivermos, se nós estivermos calçados com o evangelho da paz, nós transformamos o ambiente. Quem tem transformado o ambiente aí? Glória a Deus, porque você tem calçado o evangelho da paz. Nós somos chamados para transformar o ambiente. O evangelho nos permite andar em lugares onde outros já teriam desistido. Por isso que você não desistiu ainda, porque você está calçado com o evangelho da paz. Sabe o que o inimigo quer fazer? Roubar a nossa marcha. Porque um exército marcha, né? O exército continua marchando. Quantos já não marcham mais? Quantos já pararam de marchar? Quantos já pararam de prosseguir para o alvo? De vez de prosseguir para o alvo marchando, anunciando o evangelho, parece que estão caminhando para trás. Parece que caminham para trás. É triste isso, né? Dói meu coração de ver homens e mulheres que foram tantos usados por Deus, hoje não tem mais aquela mesma pegada, não tem mesmo aquele ânimo, aquele mesmo entusiasmo. Que nós possamos nos vigiarmos.
para que essa mesma pegada não nos falte, para que esse mesmo entusiasmo não nos falte, mas para que nós possamos nos guiar, nós temos que estar calçado com o evangelho da paz. Faz um exemplo, faz uma experiência com você mesmo. Escolhe alguém para que você possa anunciar o evangelho. Separa alguém para que você possa falar de Cristo. Você vai ver como você vai ficar mais cheio do gás, cheio com vontade, porque não tem coisa melhor. Nós podemos anunciar o evangelho para alguém. Tem alguém que não vai aceitar, mas não tem problema. O importante é nós lançarmos a semente. Então entenda, o inimigo quer roubar a nossa marcha. Se todo o exército tivesse com os pés feridos, a guerra terminaria sem luta. E isso é o que Satanás quer fazer. Ferir os nossos pés, para impedir os nossos avanços. Os pés que eu falo aqui não é os pés nossos aqui, tá? É espiritualmente falando. Impedir os nossos pés, impedir o nosso avanço. Mas eu declaro, em nome de Jesus, ele não vai roubar a tua marcha. E não vai roubar o teu avanço. Você vai continuar avançando em Cristo Jesus. Você continuar sendo alimento para as pessoas que estão próximas de você. Você continuar sendo luz para as pessoas que estão próximas de você. E em nome de Jesus, através de você, vidas serão transformadas. Sabe por quê? Não por causa da igreja, não por causa do cristiano, porque você é sedento por este Jesus. E essa sede por Jesus que nos faz deixar de vir ao culto para socorrer alguém que precisa de Jesus. Parabéns, linda atitude. Você cultuou também ao Senhor. E que nós possamos ter essa atitude, ter essa sede, essa gana, essa vontade de sermos anunciador do Evangelho. E como é bom as pessoas que estão em desespero e pedir para você socorrer. Gente, isso é melhor que ganhar nascendo. Isso é melhor para você saber que você está tirando alguém da lamaçal do inferno e trazendo para a luz. E trazendo para a luz. Precisa levar lá para lá, vai provejar mais. Trazendo para a luz. Então entenda, no nome de Jesus, eu quero declarar, no nome de Jesus, ele não vai roubar a tua marcha, ele não vai roubar o teu avanço. O evangelho da paz te levanta, te cobre, te dá condições de marchar sobre terrenos que antes era impossível. E eu quero declarar, nós vamos marchar neste bairro, nós vamos marchar onde você mora, nós vamos fazer luz, vamos mudar a história no nome de Jesus. Entenda uma coisa, as sandálias dão firmeza. O evangelho faz nós impedirmos os escorregões espirituais. Porque muitos escorregam. Porque deixa de crer no evangelho, deixa de crer na Bíblia, começa a crer começa a crer em falsas doutrinas, se entusiasma por modinha, se entusiasma por modinha. Não, o evangelho não mudou, o evangelho é transformação, o evangelho é confronto. Então nós não podemos ser movidos por modinha, nós não podemos ser movidos por falso evangelho. E o que mais me entristece ainda é ver pessoas que conheceram Jesus e hoje estão fora do caminho do evangelho, fora do caminho do cristianismo, para seguir religiões, para seguir costumes. Oh, misericórdia! Precisamos calçar os nossos pés com o evangelho da paz. O salmista diz: dirigir os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Nós precisamos ter o nosso passo dirigido pelo Senhor, porque se os nossos passos não forem dirigidos pelo Senhor, eu e você, nós iremos vacilar. Quantos pés estão calçados no Evangelho? Você pode andar em solo escorregadio, mas você não cai. Quantos têm escorregado na fé? Quantos têm escorregado na fé? Quantos têm caído nas tentações? Por quê? Porque não estão com os pés calçados. Porque quem tem o evangelho firme, mesmo em terreno traiçoeiro, permanece de pé. Mesmo em terreno traiçoeiro, permanece de pé. É o convite do Senhor para mim e para você. Vamos permanecer em pé. Ei, firmeza, o evangelho da paz nos dá firmeza contra os ventos da doutrina. E Paulo nos alerta sobre isso, aqueles que são levados por qualquer vento de doutrina. Mas quem está calçado com o evangelho da paz não se deixa levar pela moda, não se move por novidade teológica, não se rende a ensinamentos enganosos. No nome de Jesus, o evangelho é como cravo na sola das sandálias.
Ele nos prende na rocha firme, Ele nos dá equilíbrio emocional, Ele nos dá equilíbrio na doutrina, Ele faz permanecer, mesmo quando estamos sendo arrastados, mas Ele faz nos permanecer. Aleluia. Que possamos ter, mais uma vez, não quero ser repetitivo, mas que possamos ter fome dessa palavra, ter fome de anunciar em Cristo, ter fome de anunciar o Senhor Jesus. Entenda, o Evangelho da paz nos dá firmeza para resistir e avançar. Ei, o Senhor chamou você para avançar. Nós não podemos ficar estagnados, nós não podemos ficar acomodados. Sabe, nós temos muita sede. Eu olho para o ser humano em si, nós temos sede de conquistar carro, nós temos sede de conquistar casa, nós temos sede de conquistar bens materiais, nós temos sede de prosperar a empresa, temos sede de ser próspero, mas são poucos que eu vejo sede de ganhar uma alma para Cristo. São poucos que eu vejo termos sede de anunciar o Evangelho. São poucos que eu vejo ter sede de ouvir a palavra do Senhor, de anunciar a palavra do Senhor, de abrir a porta da sua casa e falar: ei, vem aqui na minha casa, deixa eu falar uma palavra para você. Quantos que possam derramar, que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, pode despertar em nós, porque nós não podemos ser um clube acostumado a ter culto de quarta, domingo, sem regaçar as mangas, e salvar uma alma, salvar pessoas que estão aprisionadas. Entenda uma coisa, Isaías declarou: quão formoso sobre os montes são os pés que anuncia as boas novas. Olha o que Isaías está dizendo: formosos são os pés de quem anuncia o Evangelho. Ei, quem está firme não se resiste, mas também avança. Não só resiste, como avança. Entenda uma coisa: Deus não te chamou apenas para ficar em pé. Ele te chamou para subir o monte, anunciar as boas novas, a conquistar territórios, a conquistar almas, no nome de Jesus. Ei, os pés firmes do Evangelho não são apenas defensivos, mas é ofensivo. Levam paz, prega salvação, conquista vidas para o reino de Deus. Eu quero declarar que o seu coração, o seu espírito esteja se angustiando, se doendo, para que você possa: eu preciso ganhar uma alma para Jesus, eu preciso anunciar o Evangelho para alguém, eu preciso trazer alguém para a igreja para levar a salvação, no nome de Jesus. A igreja ainda continua sendo a porta onde as pessoas encontram Cristo e têm a salvação para a vida eterna. Nós possamos ter esse desejo ardente, em nome de Jesus. Sandálias dão prontidão, sandálias nos preparando para marchar a qualquer hora, a qualquer hora. Essa semana aconteceu algo inusitado. Mandei uma mensagem para o Anderson, acho que já quase 6 horas, 5 horas. Falei: Anderson, como é que você está? Está de boa? Estou de boa, pastor. Vamos comigo fazer uma visita? Na hora, ele pá! Na hora. Isso que é gostoso. É difícil isso, não tem mais isso, filho. Parabéns, você ainda continua sendo raiz. Continua sendo raiz, mesmo às vezes a gente não querendo ir. Aqui o Cezinho não estava querendo ir. Às vezes nós não queremos ir, mas Deus faz a obra. A pastora também não queria ir, não. Então isso é gostoso, isso é gratificante, isso é valioso. Então entenda uma coisa. E nós, às vezes eu estava no serviço, o Espírito Santo começou a me cobrar, começou a me incomodar, falou: você precisa ir lá fazer um culto. Você precisa ir lá fazer. Eu falei: Senhor, como é que eu vou fazer o culto? Já está tudo organizado. Eu tinha chamado a Raquel para você ir lá conosco. E Deus foi movendo as coisas. Eu falei: não, liga para o Anderson. Eu quero pôr fogo naquele menino. Não falei: Senhor, irmão. Você, é isso mesmo, Senhor? E eu estava no serviço, é duro você trabalhar e o Espírito Santo te cobrando algo. Eu falei: tá bom, Senhor, então nós vamos. E graças a Deus foi algo grandioso, foi algo maravilhoso. Eu fui edificado naquele dia. Eu fui tratado ali, gente. Você não sabe como eu fui tratado numa visita. Numa visita, Deus nos tratou. Isso é amor. Eu peço para o Senhor, filho meu Senhor, obrigado. Nós precisamos continuar sendo obedientes, mesmo contra não querendo ir. Mesmo não querendo ir. Mas nós vamos.
Não por causa para ter nome, para ter status, não, longe de mim. Mas que nós possamos resgatar as pessoas que estão aprisionadas, e elas possam encontrar abundância em Cristo. Então que louvo a Deus pela vida de vocês estão sempre preparados para o ID do Senhor. É assim que precisamos crescer. Vamos crescer, eu creio que nós vamos crescer, mas que nós, como estivermos crescido, os mais antigos que estiveram a igreja crescer, não nos acomodamos. Que nós, mais antigos, possamos ser fogo para os mais novos que estiver chegando. Que nós possamos ser fogo contínuo para que os mais novos jamais percam o entusiasmo e a fé. Então entenda, um soldado calçado está pronto para a ordem do comandante. Aí eu pergunto, e você, está pronto? Aí tem aquela frase que eu coloquei hoje para a igreja. Muitos querem lutar, mas não querem marchar. Muitos querem vitória, mas não querem disciplina na marcha, querem andar de qualquer jeito. Mas quem está calçado com o evangelho da paz, já vive em prontidão, dizendo, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero que jamais queime esse amor em vocês, o amor de anunciar o evangelho. Quando o Senhor dá ordem, quem está calçado, não diz amanhã, não diz depois, não responde, mas responde, já estou pronto. Não, me deixou até de fazer uma unha, né, filha? Deus abençoe vocês, que prosperem cada vez mais. Quando o Senhor dá ordem, quem está calçado não diz amanhã, não diz depois, mas responde, já estou pronto. É assim que nós vamos crescer. É assim que nós vamos fazer o reino crescer. É assim que cada um de nós vamos ser um pedacinho do reino nesta terra. O evangelho é paz em meio à guerra. E o curioso que Paulo, ele fala da guerra espiritual, mas chama de sandália da paz. Isso significa que mesmo em meio às maiores batalhas da vida, você pode caminhar em paz. Mesmo que a nossa vida talvez seja um tumulto, mas quando nós estamos no evangelho, nós caminhamos no meio do tumulto, na paz. Porque nós sabemos que o nosso general não dorme. A paz do evangelho é equilíbrio no meio da tempestade. É descanso em meio à guerra. É certeza que lá na frente o Senhor já garantiu a vitória. Aleluia. Então entenda, não importa a batalha que você esteja passando, não importa a luta que você esteja enfrentando, se você estiver firmado no evangelho, pode ter certeza de uma coisa, a vitória já é sua. É questão de pouco tempo, a vitória já é sua. Quem está calçado, não se desespera, porque a paz governa o coração. Aleluia. Pés como instrumento de conquista. A Bíblia diz em Josué capítulo 3, todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vos tenho dado. Ouça, pés calçado não apenas andam, conquista. Onde você pisa, o evangelho se manifesta. Se você chega em um ambiente de treva, a luz entra com você. Se você chega em um ambiente de derrota, a vitória de Cristo entra com você. Aleluia! Quando você está calçado com o evangelho da paz, os seus pés não apenas caminham, eles estabelecem o reino de Deus na terra. Aleluia! Eu quero concluir, para você possa ir para casa, fazer aquela janta gostosa, e o pastor vai junto jantar com vocês. Glória a Deus. Entenda uma coisa, sandálias romanas permitam que o império conquistasse território. Sandálias espirituais permitem que o cristão avance firme, protegido e pronto para anunciar o evangelho. Sem eles, sem elas, sem as sandálias da paz, que é o evangelho, tropeçamos, paramos, desistimos. E com elas, seguimos firmes até o fim. Se você está querendo parar, desistir, não pregar mais, olha para o espelho, prega para você mesmo. E você vai ver como você vai voltar entusiasmado. Pois a Bíblia diz em Isaías 52, versículo 7, com formoso som, sobre os montes, os pés do que anunciam as boas novas. Hoje
Deus chama eu e você, nós, para calçarmos, para firmarmos ainda mais as sandálias do Evangelho, protegendo os teus passos das pedras, dos espinhos da vida, firmando-te contra os escorregões espiritual. Porque o inimigo, ele é astuto. Nós vamos caminhando, ele é astuto. Às vezes ele fica jogando ciladas para tentar nos escorregar, os olhos espirituais para tentar nos escorregar. Quem já caiu de moto aqui quando andou numa poça de óleo? Uma poça de óleo? Eu levei um tombo numa poça de óleo, misericórdia. Aqui no balão, aqui na Nina Tomás Alberto. Que tombo, a sorte que tava frio na época, eu tava com aquela blusa de couro, não machuquei nada, mas parecia parecia que eu tava esquiando no asfalto. Graças a Deus que eu não me machuquei. Assim é Satanás. Ele fica jogando óleos espirituais na nossa caminhada cristã para nós escorregarmos. Mas se nós tivermos firmado com o Evangelho da paz, com nossos pés, com a sandália do Evangelho da paz, ele pode jogar o óleo, mas nós estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus. Nós não vamos cair, porque Cristo nos sustenta. Então, no nome de Jesus, prepara-te para marchar, prepara para conquistar território. E quero dizer algo para você: cada lugar que Deus te enviar para você ir, você já pisa lá, ó. Essa alma o Senhor está me dando para me ganhar para Ele. Que esse profetiza declarando, profetiza em espírito, tá? Porque o inimigo é astuto, vai querer guerrear e desanimar. Mas já vai declarando em mente assim, ó: essa alma pertence ao Senhor Jesus. Só em mente. Da vez nós temos que orar sem Satanás ouvir, para que não me impeça nas nossas vitórias. Porque às vezes ele ouve as nossas orações, aí ele fica travando as nossas batalhas, ele fica travando a nossa guerra. Porque o diabo, ele trabalha com aquilo que nós falamos. Então, muitas vezes, se você quer conquistar, ore em pensamento, ore em silêncio. Ora você, porque Deus conhece o pensamento. Satanás não. Então, toda vez que você pisar, ó, essa alma é do Senhor Jesus. Ele vai ainda falar: mas eu vou levar na igreja Novo Tempo, o pastor Cristiano vai batizar elas. Se o pastor Cristiano, você batizar elas, não tem problema. Se você possa ter essa ousadia. Mas se não vier para cá, mas você possa estar levando para outra igreja, mas ele vem aceitar Jesus, no nome de Jesus. Então entenda uma coisa: quando estamos calçados com a sandália do Evangelho, firmamos contra todos os escorregões espirituais, preparando para marchar, conquistar território. Quem está calçado com o Evangelho da paz não anda ferido, não anda ferido, não anda inseguro, não anda parando, mas anda firme, protegido para uma grande missão. Olha para a pessoa que está próxima de você, eu encerro aqui. Olha para assim: o Senhor tem para ti uma grande missão. Vamos junto calçar as sandálias do Evangelho da Paz. Posso contar contigo? Se precisar de mim, estou aqui para te ajudar. Se eu precisar de você, eu tenho certeza que você também vai me ajudar. É verdade isso? Então se coloca de pé, vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Deus que tem para você, você que está do outro lado, tem uma grande obra para fazer na tua vida. Calça com o Evangelho da Paz. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa. Nós ficamos na rua Rosa Bessian Farnoche, 497, Parque Avenida, Ribeirão Preto. Vem conhecer conosco, vem ser igreja conosco. Deus abençoe você.